Então, meu nome é Heloísa, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia aqui do HC. Hoje, sob orientação da professora Juliana Barra, vou apresentar esse artigo. É sobre o tratamento do diabetes gestacional diagnosticado precocemente na gravidez. Foi um artigo publicado no New England em junho do ano passado. Então, contextualizando, o DMG ele é definido como a intolerância aos carboidratos, de uma gravidade variável e que vai se iniciar durante a gravidez, mas não preenche aqueles critérios diagnósticos de DM fora da gravidez. Os critérios diagnósticos, então, pelo OMS, seriam uma glicemia de jejum entre 92 e 125, ou alguma medida alterada no teste de tolerância realizado a partir de 24 semanas. Então, uma glicemia de jejum a partir de 92, de 1 hora a partir de 180, de 2 horas a partir de 153. É importante lembrar que o DMG está associado a um risco aumentado, né, de distúrbios hipertensivos, então pré-eclâmpsia, de parto instrumentalizado, de fetos GIG, da ocorrência de distócia de ombro, de tocotraumatismo, de hipoglicemia neonatal. E alguns estudos prévios, eles apontam que existe uma relação linear entre o nível de glicemia de jejum desde o início da gravidez e a ocorrência de desfechos obstétricos adversos. É apontado também que uma hiperglicemia precoce, diagnosticada ali antes das 20 semanas ainda, está associada a um crescimento fetal mais acelerado no segundo trimestre e a uma maior mortalidade perinatal. Como ainda faltam algumas evidências mais robustas sobre o real benefício do tratamento do diabetes diagnosticado tão precocemente na gravidez, esse estudo ele veio para tentar preencher essa lacuna. Então, foi um ensaio clínico multicêntrico, conduzido em 17 hospitais na Austrália, na Áustria, na Suécia e na Índia, randomizado e controlado. As participantes seriam mulheres de pelo menos 18 anos, com uma gestação única entre 4 e 20 semanas incompletas, e que apresentavam pelo menos um fator de risco para a hiperglicemia, ou uma história prévia de DMG, ou obesidade, uma idade avançada, história familiar de diabetes, história prévia de um feto macrossômico, SOP ou uma ascendência que não fosse europeia. Todas essas pacientes, elas foram submetidas a um teste de tolerância com 75 gramas de destrozol antes das 20 semanas e seriam elegíveis para a randomização as pacientes que fechassem, né, algum dos critérios para a DMG. Seriam excluídas as pacientes com diagnóstico de diabetes prévio, com uma glicemia de jejum a partir de 110, esse limite foi definido pelos investigadores pensando num perfil de segurança, uma glicemia de 2 horas a partir de 200, ou aquelas pacientes portadoras de alguma comorbidade que contraindicasse a participação ao estudo. Então, a randomização foi feita em 1:1, em que o grupo intervenção seria submetido ao tratamento imediato do DMG, e o grupo controle, esse tratamento seria adiado ou não seria indicado, a depender do resultado do teste de tolerância, que seria realizado entre 24 e 28 semanas. Para a randomização, também foi levada em conta a localização daquele hospital e a faixa glicêmica, digamos que assim, eu traduzi de forma meio que literal, mas a faixa glicêmica dessas pacientes mesmo. Se estaria mais alta ou se seria com valores ali mais limítrofes, né? Mais baixos. O manejo dessas pacientes, tratamento, seria conforme os protocolos já instituídos. Então, incluiriam medidas educativas, dietéticas, a monitorização da glicemia e a farmacoterapia. Os desfechos analisados, então, teríamos os primários, seriam os desfechos neonatais adversos, seria composto por prematuridade, um peso ao nascimento maior que 4,5 kg, ocorrência de tocotraumatismo, de desconforto respiratório neonatal, necessidade de fototerapia, natimorto, ocorrência de óbito neonatal ou de distócia de ombros. Outro desfecho primário seria a ocorrência de distúrbios hipertensivos maternos. Então, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, visto que é sugerido que o tratamento do diabetes mellitus, ele está associado a uma redução do risco de distúrbios hipertensivos. Outro desfecho analisado seria a massa magra neonatal,
seria uma forma de avaliar a subnutrição do RN, pensando que o tratamento mais precoce do diabetes pode estar associado a fetos PIG. Entre os desfechos secundários, seriam os maternos, então ganho de peso, a taxa de cesariana, de indução do parto, ocorrência de trauma perineal, o impacto na qualidade de vida e a ocorrência de hipoglicemias. E neonatal seria o peso ao nascimento, fetos GIG, fetos PIG, algumas medidas antropométricas, né, dos RN, o percentual de gordura corporal, a ocorrência de hipoglicemia grave e o tempo de internação na UTI neonatal. A amostra final foi composta, então, por 793 pacientes, e 67% das pacientes que estavam no grupo controle tiveram o diagnóstico de DMG confirmado na repetição do teste de tolerância no segundo trimestre. Foi observado que mais pacientes do grupo intervenção, então que já receberam tratamento imediato, elas iniciaram farmacoterapia, seja com metformina ou com insulina. E percebeu-se também que mais pacientes do grupo controle, em algum momento da gestação, iniciaram o uso de AS. Quanto aos desfechos analisados, houve uma redução do risco de desfecho neonatal adverso. Quanto à ocorrência de distúrbios hipertensivos maternos, não foi observada uma diferença significativa entre os dois grupos. Na questão de taxa de indução de cesárea e de ganho de peso na gestação, também não foi observada diferença entre os dois grupos, mas foi observada uma redução da ocorrência de trauma perineal grave e houve um aumento, ainda que discreto, na qualidade de vida dessas mães. Quanto aos desfechos secundários neonatais, também não tiveram diferenças estatísticas entre os dois grupos. A redução do risco de desconforto respiratório neonatal foi o principal responsável pela queda do risco também de desfechos adversos neonatais. A ocorrência de óbito neonatal e natimorfos também não foi infrequente, na verdade, entre os dois grupos. Essa talvez seja a parte mais importante do artigo, e ela mostra para a gente o seguinte: as pacientes que foram diagnosticadas com a hiperglicemia mais precocemente, então principalmente ali antes das 14 semanas, e que estavam numa faixa glicêmica mais alta, essas foram as pacientes que mais se beneficiaram do tratamento instituído mais precocemente. E, inclusive, essas pacientes, né, a maior parte das pacientes do grupo controle que tiveram o diagnóstico de DMG confirmado na repetição do TOTG, a maior parte delas se encontrava nessa faixa de glicemia e foram as que foram diagnosticadas mais precocemente. Então, a partir dessas análises, foi percebido, né, sugeriu-se que o tratamento precoce, ele está mais bem indicado para as pacientes que tiveram, né, uma hiperglicemia ainda mais precoce, antes das 14 semanas, e em faixas mais altas, e existe um risco, não bem um risco, mas sugere-se também que possa ter uma associação entre a ocorrência de fetos PIG e pacientes que tiveram o diagnóstico de DMG com a hiperglicemia mais baixa, mais limítrofe, e que instituíram o tratamento mais precocemente. Foi observado também que 1/3 das pacientes com a hiperglicemia precoce diagnosticada lá no início, quando elas repetiram o teste de tolerância no segundo trimestre, elas não tiveram diagnóstico confirmado. Isso pode apontar para a gente que talvez os valores de referência para diagnóstico sejam diferentes em diferentes idades gestacionais. E, por isso, já existem estudos em curso analisando o perfil, o comportamento da curva glicêmica, principalmente em gravidezes mais precoces, entre 10 e 14 semanas, e espera-se que, com esses estudos, a gente tenha mais informação e tragam mais respostas para a gente conseguir definir melhor se vai ter alguma diferença nos critérios diagnósticos para um DMG precoce. Quanto às limitações do estudo,
ressalta-se, né, que o tratamento ele não foi padronizado no estudo, ele seguiu conforme os protocolos já instituídos. Os alvos terapêuticos, eles foram estabelecidos para gravidezes no terceiro trimestre. O recrutamento das pacientes já foi de pacientes com fatores de risco para hiperglicemia, então talvez não reflita, né, não represente também a população em geral. E para a nossa população, principalmente, teve pouca representação de pacientes negras e hispânicas, isso que foi conduzido em países, né, europeus, na Índia. É isso, obrigada. Muito bem, Heloísa, parabéns pela apresentação, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento com a Camila. E quando eu li esse artigo, eu realmente fiquei um pouco intrigada, nem sabia que a Camila já tinha feito uma análise desse artigo em outro momento, né, com outro grupo, mas é muito interessante porque quando a gente pega esse artigo, eu fiquei torcendo para que, nossa, eu acho que a gente está usando valores de referência extremamente baixos e exagerando, ou na outra linha, a gente provavelmente vai pegar alterações e que a gente está fazendo, por outro lado, pouco diagnóstico de diabetes mesmo e comprometendo a vida tanto dessa mulher quanto o impacto na vida desses filhos, né? A gente, não sei, muito se questiona sobre esses valores de referência e fazendo mais diagnóstico de overdiabetes, será que a gente não estava exagerando? E esse trabalho também ia colaborar e mostrar isso. Então, eu queria ouvir da Camila, porque é um trabalho muito interessante, e eu acho que a gente pode estar caminhando para o outro tipo de diagnóstico, através de curva, e a gente aproveitar essa discussão. Pode ter a palavra, Camila, por favor. Boa tarde, gente. Juliana, obrigada aí pelo convite. Heloísa, parabéns pela apresentação. Então, como você já comentou aí, né, Juliana, eu tive, ano passado, assim, esse diagnóstico de diabetes gestacional precoce, ele sempre me incomodou muito, sabe? Em 2022, eu fiz até um levantamento rápido, assim, de 2 meses de atendimentos nossos aí no ambulatório, e a gente viu que 85, 86% dos casos que a gente estava atendendo de diabetes gestacional eram realizados antes de 20 semanas, né, precoce. Claro que é um número, assim, que né, é uma amostra viciada, claro que só para a gente ter uma ideia, porque realmente hoje a gente tem visto com muita frequência, né, e aí, ano passado, eu fiz uma revisão do assunto, até tive a oportunidade de apresentar essa aula exatamente sobre esse diagnóstico de diabetes gestacional precoce, e tive a oportunidade até de participar de uma mesa sobre isso também, num congresso, e o que a gente vê é o seguinte, né, que eu acho que é um grupo muito heterogêneo, sabe? A gente tem realmente, assim, trabalhos observacionais, né? Mostrando que possivelmente a gente tem desfechos piores nesse grupo se a gente não tratar, mas a gente realmente tinha uma escassez de dados aí, de estudos prospectivos, de ensaios clínicos, né? A gente teve um trabalho que foi publicado em 2019, com um desenho um pouco parecido, né? Assim, o objetivo também foi comparar mulheres que tinham feito esse diagnóstico também pelo TOTG, né? Pela curva de destrozol, antes de 16 semanas, salvo engano, e depois entre 24 e 28 semanas, ou antes de 18 semanas, uma coisa assim, que eles não mostraram diferença de desfechos, só que no desenho desse estudo anterior, eles não compararam, assim, mulheres que trataram e outras que não trataram. Então, ficou aquele questionamento, assim, eu tratar precocemente não piorou
o desfecho nem melhorou, né? Mas será que se eu não tivesse tratado, o desfecho não seria pior? E aí esse trabalho, então, publicado ano passado, ele veio realmente meio que numa lacuna que esse ensaio tinha deixado, né? Que é exatamente isso, assim. Faz diferença, o desfecho vai ser pior naquele grupo que eu diagnostiquei precocemente e não tratei, né? Eu não só aqui, eu não estou comparando o diagnóstico que é feito antes, se aquelas mulheres que fizeram o diagnóstico precocemente evoluem pior do que aquelas que fizeram o diagnóstico no tempo, vamos colocar assim, clássico, né? Entre 24 e 28 semanas. Aqui eu quero responder exatamente isso, né? Assim, se eu fizer esse diagnóstico precocemente e não tratar, não acreditar que isso pode ser realmente um diabetes gestacional, né, e ignorar esse resultado, será que essa mulher vai evoluir pior, né, esses desfechos aí maternos, fetais, perinatais, né, e aí o que a gente viu é que parece que sim, né, só que eu acho que tem umas ressalvas que são importantes aí da gente fazer, né, primeiro porque o critério diagnóstico que foi usado, né, que foi exatamente fazer a curva precocemente. O que a gente tem visto muito hoje é esse diagnóstico de diabetes gestacional precoce só baseado na glicemia de jejum, né? E isso realmente é sujeito a várias ressalvas, né? Porque a gente tem que lembrar que esses critérios, esses pontos de corte, inclusive da glicemia de jejum, que a gente está usando lá no primeiro trimestre, né? Para a primeira avaliação aí pré-natal, eles são uma extrapolação, na verdade, da evidência que a gente teve, que veio lá do estudo RAPO, né? Que foi o estudo que sugeriu esses pontos de corte que a gente usa hoje para uma curva única, né? Do jejum, 1 e 2 horas. Então, existia e ainda existe, né, muita dúvida desse jejum de 92, né? A gente, há um tempo atrás, Juliana, com certeza você lembra disso aí, na época que eu fiz residência, né, a gente sempre saía alguns critérios que falavam que grupos de alto risco de diabetes gestacional, a gente poderia fazer uma curva mais precoce, né, antecipar essa curva do destrozol. E depois parou-se de falar nisso, e aí a gente começou a falar muito, né? Depois saiu rápido da glicemia de jejum para fazer esse diagnóstico precoce, mas ninguém falou mais de fazer a curva, né? Então, o que eu acho interessante desse trabalho é isso, né? Porque ele não usa ali só o jejum. E então é um critério aí um pouquinho mais robusto aí, talvez, né? Que selecione melhor, talvez, esse grupo aí de pacientes, né? E que, de fato, mostrou que a gente não pode ignorar, né, esse diagnóstico aí. Mas o que é importante é que o benefício realmente ele foi melhor naquelas pacientes que tiveram um diagnóstico mais precoce, com níveis mais altos de glicemia. E, além disso, eu estou com uma população aí que foi selecionada de mulheres de alto risco. Então, será que se eu pego uma mulher, né, mais jovem, magra, que não tem, né, uma primeira gestação, não tem história nenhuma ali de resistência insulínica, nem pessoal, nenhuma história familiar importante, aquela mulher que você bate o olho e fala assim, né, não vai ter DMG. E aí a gente faz ali, né, uma glicemia de jejum inicial ali, que dá ali entre 92 e 95, né, que cai exatamente nesse grupo aí das glicemias mais baixas, e que a gente até às vezes chega, né, faça a curva e desses valores limítrofes. Será que essa mulher também vai ter benefício, né? Então, eu acho que esse trabalho reforça que, né, eu simplesmente falar um diabetes gestacional precoce, eu estou falando de um grupo ainda muito heterogêneo. Eu acho que a gente tem que com os estudos que estão sendo publicados, né, conseguir refinar mais esse diagnóstico e ver realmente dentro desse grupo quem que eu vou ter benefício de tratar, quem que eu só vou orientar e alertar que vai ter um risco aumentado se a gente não fizer nada para ter um diabetes lá na frente, né? E quem que eu vou realmente considerar aquele valor ali como normal e trabalhar com pontos de corte diferentes, né? Então, eu acho que a gente vai ter que filtrar melhor isso, né? Eu acho que é um grupo ainda muito heterogêneo e que a gente ainda não tem essas evidências do que
do que fazer, né? Certamente a gente vai ter aí uma estratificação dentro desse grupo, é o que eu acredito que vai acontecer. Falei demais, né? Não, falou não. Excelente, Camila. E, na verdade, eu lembro bem que a professora Regina Amélia, pouco antes do RAPO, ela começou a fazer a curva, mas com um modelo muito parecido com esse, daquelas pacientes que você falava, nossa, tá na cara que essa aí vai ter DMG. E logo depois saiu o RAPO e ficou no nosso protocolo, né? Não saiu mais. Mas eu acho que a gente tem que entrar numa discussão de novo, numa evolução. A nossa população não está indo contra isso, ela está indo ao contrário, né? Ela está mostrando que ela está se tornando obesa, nós estamos aumentando os diagnósticos, tá, de diabetes cada vez mais cedo. Nós estamos num adoecimento, né, da nossa população nesse aspecto, e entrou em vários outros, mas diabetes, né, principalmente, e eu acho que, às vezes, como acontecem em outros problemas, já aconteceram, talvez esses estudos vão fazer com que a gente alerte essa paciente jovem, que tem um potencial para adoecer, e adoecer seu filho, que vai ser também um problema futuro, e que a gente possa fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, né? Porque eu acho que a gente não, dificilmente, com tudo que tem de informação, a gente vai fazer um movimento contrário, de que a nossa população vai ficar mais saudável. Eu não acredito que a gente, sinceramente, queria acreditar, mas eu não acredito que isso aconteça. E talvez essa seja uma saída, a gente começar a fazer esse diagnóstico e alertar, já que às vezes ela vai ser mais jovem, vai constituir família, e daqui para frente ela vai fazer um movimento contrário, né? Já que ela teve esse diagnóstico mais cedo, né? Vai dar uma importância maior para a saúde dela. Heloísa, você tem algum comentário? Não? Faça algum comentário. Não? Eu acho que seu microfone está desligado. Não? Eu caí aqui e perdi um pouquinho do comentário. Não, é isso. Eu acho que aí, às vezes, vai ser uma chance na gravidez para essas mulheres, né, já que elas são mais jovens, da gente conseguir fazer esse diagnóstico mais cedo, talvez, isso depende dos estudos, para que ela caminhe de uma forma mais saudável, não de adoecimento, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, a gente tem que lembrar que, de fato, a nossa população está caminhando para ser essa população de mais risco mesmo, né? E eu acho que a gente vê, né, como em vários contextos, principalmente dentro do sistema público aí de saúde, né, que a gestação é aquele momento ali que a gente consegue ter esse olhar, né, ali para a mulher, que ela ganha um destaque dentro do sistema de saúde pública, né, e dentro do SUS. Então, é uma oportunidade da gente realmente identificar essas mulheres de maior risco, né? E aí, quando eu falo que eu acho que realmente é um grupo heterogêneo, eu acho que a gente vai caminhar para tratar de forma diferente, talvez a intensidade do tratamento, que eu acho que talvez vá mudar de acordo com os níveis de glicemia, com o momento que a gente fez esse diagnóstico, né? Porque assim, antes de 20 semanas, mas antes de 20 semanas é muito diferente eu fazer lá no inicinho, né? Até porque a gente sabe que essa glicemia, principalmente a glicemia de jejum, ela muda muito, né, do início da gravidez até 20 semanas. Então, logo naquele inicinho ali, até 6, 7 semanas, ela está em queda ainda, né? Ela ainda não adaptou, ainda não teve aquela queda da resistência insulínica, e aí depois
ela sobe um pouquinho e depois ela vai caindo de novo, e tem esse nadir lá com 16 semanas, né, para depois começar a subir. Então, às vezes, você vai ter valores completamente diferentes, sem intervenção nenhuma. Se você fizer um jejum com 5 semanas de gestação, super precoce, outro com 8, outro com 12, né, e depois com 19, 20, 24. Então, eu acho que isso é que a gente tem que filtrar melhor, né? Talvez, assim, aquele grupo que eu vou só identificar as mulheres de risco, né, e alertar realmente, já começar a orientar a mudança de estilo de vida, mas sem ter que necessariamente começar a fazer ponta de dedo, né, e que talvez eu vou até retestar mesmo lá na frente para ver se isso se confirma, né? Então, eu acho que esse dado, por exemplo, que esse trabalho traz, né, 30% dos TOTG precocemente alterados não se confirmaram depois entre 24 e 28 semanas, né, sem intervenção nenhuma. Quando eu olho só a glicemia de jejum, é mais assustador ainda, né? Eu tenho até 65% das glicemias de jejum que estavam alteradas no início e que se normalizam depois, sem intervenção nenhuma, né? Então, eu acho que é a gente ter esse olhar diferente, assim, eu vou, com certeza, eu acho que nem um extremo, nem o outro, né, Sim. então é equilibrar esses pratinhos aí, eu não vou fechar o olho para aquela glicemia de jejum que está alterada desde o início, é uma mulher que tem um risco aumentado, com certeza, né, mas eu acho que é a gente saber dosar. Quem que eu já vou falar assim, já é um diabetes gestacional, já vamos começar com tudo aí, monitorizar, ponta de dedo, 3, 4 vezes por dia, e se preciso vou insulinizar, né? Qual que é o nível que eu vou considerar para insulinizar, porque essa sim tem um risco maior, né? E quem que eu vou fazer um alerta e orientar ali, por exemplo, a questão da dieta, de exercício, de tentar segurar em relação aos hábitos aí, para poder depois eu retestar e tentar prevenir um diabetes gestacional precoce, né? Eu acho que essa que é a chave da coisa. E outra questão, né, para explicar para os mais jovens, né, Camila, que a gente viu milhares, né, de protocolos e as mudanças. A gente ficava quase, porque já está muito tempo, né, depois do rapo, né, mas os mais novos não vivenciaram. A gente ficava em alerta esperando um novo estudo daquele ano e o protocolo para ver o que ia mudar de tão confuso que é. E aí eu acho que a gente está caminhando realmente para uma curva, né? Eu não sei se alguém tem um comentário dessa época, a Maria Amélia, que está aí, a Luana, Débora, Carlos Serra, que são nós que estamos numa outra geração, para explicar assim, para os mais novos o que era a nossa ansiedade de estar fazendo tudo errado e de uma hora para outra o protocolo mudava completamente e vinham milhões de justificativas, mas a gente ainda continua vendo mulheres jovens, obesas, fazendo diabetes gestacional, complicando a vida dos filhos e algumas ficando diabéticas, né? Não sei se Maria Amélia, Luana, Marília, Carlos, Débora, quer fazer um comentário dessa época aí. Pode falar, Luana. Eu estou um pouco em trânsito aqui, mas eu queria, né, agradecer a discussão e parabenizar, né, a escolha do tema, porque diabetes é sempre muita dúvida, né, assim, em relação a protocolo, diagnóstico, né, e aí, assim, a gente tem visto mesmo, né, com muita frequência e muitas dúvidas também, né, em relação a isso. E aí eu queria perguntar para Camila, qual que seria a solução? Porque a gente tem que seguir um protocolo, né? E aí a gente fica, né, nessa dúvida, segue o protocolo que é uma medida só, ou então, não, segue o protocolo que você faz uma medida, depois você repete, e aí como que essa mulher vai ser manejada? Eu sei que isso aqui é tema para outra aula, mas assim, só porque isso é angustiante mesmo para a gente, né, que está na assistência. Então, qual que é a sua opinião sobre isso, Camila? Então, Obrigada. essa é a pergunta de 1 milhão aí, né? Porque, assim, realmente, o que eu acho, né? Eu sempre concluo assim, eu acho que a gente tem hoje essa angústia aí, né, que a Juliana falou, né? Assim, foi exatamente isso. A gente teve aí de
acho que 2009, né? Depois que saiu a publicação do Rapa, ainda teve muita Está discussão. denunciando a idade da galera aí. Não é? É isso mesmo. A gente viu, assim, discutia-se muito diagnóstico de diabetes gestacional, né? Porque era aquele tanto de critério, a gente não sabia o que usava, e aí eu acho que a sociedade se juntaram, né? E aquele documento lá, que foi uma iniciativa aí da Febrasgo, né? Junto com a SBEM, e que foi publicado lá em 2017, né? Salvo engano, que realmente, assim, bateu o martelo e falou, olha, nós vamos usar isso aqui. Né? Então, acho que isso foi muito bom, porque, assim, tranquilizou o coração, vai todo mundo, então, agora usar a mesma coisa, falar a mesma língua. E eu acho que, enquanto a gente está nessas incertezas, assim, né? A gente ainda não tem, assim, essa evidência robusta, essa definição, a gente ainda não conseguiu separar muito bem aí o joio do trigo, eu acho que a gente tem que continuar usando o que está nessa recomendação oficial, vamos dizer assim, porque é muito complicado, né? Você chega uma mulher lá com uma glicemia de jejum lá de 93, 94, e aí você falar com ela assim, não, isso aqui tá tranquilo, isso não é nada não, fica tranquila, com 24 semanas a gente vai fazer a curva e tá tudo certo, mas e aí? Né? E eu simplesmente fechar os olhos e não fazer nada. Né? O que eu faço? Né? Quando eu vejo realmente que é uma mulher de risco, que é essa população desse estudo aí, né? Eu realmente não, eu valorizo. Se é um valor muito limítrofe, né, assim, 92, 95, realmente eu conduzo de uma forma mais flexível, né? Então, eu vou orientar a dieta, eu vou orientar a atividade física, mas eu vou monitorar, principalmente a glicemia de jejum. O que a gente vê é que, como a gente realmente não tem esse hábito de fazer uma curva mais precoce, né? A gente acaba tendo só o jejum, que é o que a gente faz precocemente. Então, eu dou uma monitorizada no início ali, para ter uma ideia de como que está ficando o pós-prandial, e o que a gente vê é que, geralmente, o pós-prandial na primeira metade, ele é muito tranquilo, né, para esses casos mais leves, né, e aí lembrar que esse estudo, e isso a gente vê na prática, ele excluiu a glicemia de jejum maior que 110, ele excluiu um pós-destrozol maior que 200, porque esse aí eu já tenho que, né, entrar com tudo mesmo. É uma mulher que ela tem essa desglicemia aí prévia importante, que eu vou conduzir, não tem dúvida, é um diabetes gestacional mesmo, precoce, né? Mas esses casos aí mais leves, né, se é uma mulher que tem muito fator de risco e teve esses níveis de glicemia, mesmo um jejum um pouco mais altos, vão monitorizar, vão conduzir como tal. Se estava limítrofe, se eu não tenho muito valor de muito fator de risco, a mulher mais magra, né, mais jovem, eu faço assim, eu faço uma curva completa no início ali de mapa glicêmico. Se eu vejo que o pós-prandial está mais tranquilo, né, eu vou sempre reforçando a dieta e monitorizo principalmente o jejum. Eu fico mais de cima do jejum e faço uma monitorização pós-prandial um pouquinho mais frouxa, sabe? E vou acompanhando ali de perto, e aí quando vai chegando 20, 24 semanas, que é o período que realmente a resistência insulínica vai subindo mais, eu não repito a curva, porque eu acho que a gente não está autorizada a fazer isso, até porque essa mulher já está em tratamento, né? Então, assim, como é que eu vou fazer uma curva buscando um diagnóstico se eu já estou tratando? Porque se eu orientei dieta, orientei atividade física, já fiz uma intervenção, que é a principal intervenção aí não medicamentosa, né? Então, não faz sentido, eu vou fazer uma curva, se ela vier normal, eu vou ignorar tudo e fechar o olho e ficar tranquila? Não vou, né? Então, acho que não faz sentido repetir curva. Mas aí eu passo a monitorizar de uma forma mais frequente, igual a gente faz naquele diabetes gestacional clássico, né? De 24 semanas em diante. A Melinha, quer falar? Você falou da preocupação de antigamente, Ju. Eu acompanhei a Regina Amélia durante muitos anos no ambulatório. E a angústia da Regina em relação ao diagnóstico da diabetes gestacional era encontrar um valor de glicemia em que realmente faria diferença no desfecho fetal. Porque a gente acabava rotulando muitos pacientes como diabéticos, né? Isso gera um impacto, né, financeiro, um estresse gigante para aquela mulher que fica
elas reclamam, vou ficar furando o dedo a gravidez inteira? Vai, né? E muitas delas, uma curva glicêmica exemplar, né? Então, a nossa angústia sempre foi essa. Esse estudo foi bom justamente por causa disso. E uma coisa que a Regina gostou da época foi o aumento da referência, né? De 140 para 153. Né? E no nosso pré-natal, quem chegava sem a curva tríplice, a orientação, né, o que a gente começou a fazer foi repetir o exame, porque a gente começou no HC, a curva tríplice, né, de jejum 1 e 2 horas, alguns anos antes da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, chegava no nosso ambulatório pacientes com 2 horas, 148, né? Aí a gente repetia a curva justamente para redefinir, né? Foi o que a gente... Começou uns 6 anos antes, foi bem antes, 92 foi bem antes, era só o HC em Belo Horizonte, né? E era isso mesmo, porque parece que é uma coisa muito bem estabelecida e os mais jovens que não vivenciaram essa troca de protocolos anual, como a gente vivenciou, e achar um valor e uma fase, né, já se pensava, aquela paciente que faz um mau controle entre 24 e 26, 28 semanas, essa aí, o neném vai ser cardiopata, o neném pode dar cardiopatia, ou esse bebê vai ser com certeza macrossômico, vai entrar em sofrimento mais para frente, a geração mais nova não vivenciou isso. E aí eu acho que essa cultura ficou na gente, né? Que a gente tem, parece que a gente tem muito mais medo de uma paciente, mesmo com diabetes gestacional, do que os mais jovens. E isso tem refletido em alguns... Eu não vou falar que é descuido, né? Mas em alguns relaxamentos que a gente vê que a população está adoecendo mesmo. E isso é preocupante, né? Eu acho que é isso, porque a gente sempre buscava esses valores, o que vai acontecer com o bebê, o que vai acontecer com a mãe, que a gente vivenciava isso. Mas alguém, gente? Tem muita gente aí mais velha aí, ó. Não é só eu e a Belinha e a Luana, não. Clóvis, Débora, Carlos. Mais alguma pergunta para a Camila? A gente tem que aproveitar a Camila, né? Todo dia que ela vem para a reunião de alto risco, não. E assim, já de antemão agradecer, e agradecer todo mundo, né? Porque foi uma ideia na hora que eu vi, eu falei, nossa, podia escutar a Camila, né? Eu já tinha lido esse artigo, e aí a Camila falou, não, muda o horário um pouquinho, que eu faço questão de participar. Então, agradecer a Camila, que sempre está disponível e faz parte da equipe, quer participar sempre com a gente. Eu acho que isso é o verdadeiro alto risco, né, Camila? Muito obrigada, porque isso é o que faz a diferença no serviço, né? Do que a gente quer melhorar e melhorar. Não é simplesmente, encaminha essa paciente para Camila. Não é isso. É pensar junto e querer fazer a diferença junto, né? E a Heloísa ficou morrendo de medo e deu um show, viu, Camila? Ela estava morrendo de medo porque eu resolvi convidar. Não, mas foi ótimo. Eu achei que ela ótimo. Tem um poder de síntese, né? Assim, ela apresentou super bem, realmente os pontos principais, sem delongar demais, foi ótimo, perfeito. Isso, foi muito bom, né? Bom, eu que agradeço hoje. Eu realmente estou disponível, gosto demais desse assunto, né? E acho que é isso, acho que essa interação ela é muito positiva, né? Eu peguei ainda aí um tempo com Regina Amélia, aprendi demais com ela, e desde que eu era residente aí do serviço, e já tive a oportunidade de participar junto com ela de alguns protocolos aí que a gente fez em conjunto, e eu acho que essa interação ela é sempre muito boa, né? Assim, acho que a gente tem que estar sempre revendo mesmo o que a gente vai fazer enquanto serviço, né? Porque as coisas vão mudando também, né? Esse conhecimento vai sendo
construído e as evidências vão aparecendo, e a gente tem que ir mesmo rediscutindo, né? E a vantagem da gente ter essa multidisciplinaridade, né? É exatamente isso mesmo, a gente ter essa interação. Então, gente, no mais, né, já que não tem outras perguntas, muito obrigada a todos, especialmente Camila, e vamos pensando aí numa curva futura. Quem sabe a gente vai começar antes do próximo grande estudo, igual foi no RAPA, a gente começar antes essa curva para as nossas pacientes e a gente conseguir perceber o impacto nesses bebês, né? Obrigada, gente, boa noite. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Camila.